Bom dia, bom dia! Começando o nosso Café com Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando andamento ao índice analítico do nosso catecismo da Igreja Católica, junto com a tradição, junto com o magistério, junto com a palavra de Deus, com discernimento, caminhando com nosso Senhor Jesus Cristo, diante da sua doutrina, diante do seu querer. E hoje o ensinamento para nós, falando ainda sobre a alma, a unidade da alma e do corpo no homem, nós vamos entrar num contexto que fala sobre a sexualidade, afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade corpo e alma. O parágrafo é 2332. Esse parágrafo está falando sobre o sexto mandamento, que é não cometerás adultério. Então ele reflete aqui, ele dá um andamento sobre isso. Então o parágrafo 2232 vai falar assim: a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade corpo e de alma. Então assim, a gente entender o contexto do querer de Deus sobre a sexualidade é muito importante para que nós estejamos conscientes de quando nós cometemos o pecado. Então, neste mover, nós temos que entender que o nosso corpo, ele fere também a nossa alma. Se eu tenho um ato que eu faço diante do meu corpo, com o meu entendimento, sabendo que é pecado, mas eu me deixo ir pelos prazeres, eu me deixo adentrar de que forma? Eu posso evitá-los, né? Quando eu vejo que eu sou carente desta forma, por exemplo, eu dou o exemplo da bebida. Se eu tenho problema com a bebida, eu não vou no local lá que eu posso cair na desgraça, né? Que é a ausência da graça, quando eu estou em pecado mortal. Então, eu evito isso. Então, o evitar é uma prudência, como nós vamos ver hoje também no Evangelho do Dia. É quando você evita o pecado, você antecipa, você prevê que você pode cair no pecado. É uma forma de você conter os teus atos, né? Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, de uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculo de comunhão com o outro. Então, assim, a sexualidade sendo num ato junto com o casamento, junto com o querer de Deus, é uma bênção de Deus, é uma maravilha para o casal, a procriação, é uma bênção que Deus deixou, mas dentro do casamento. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer, aceitar a sua identidade sexual. A diferença e a complementariedade física, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para desabrochar na vida familiar. Então eu vou ler para nós aqui os versículos bíblicos que vai falar sobre a sexualidade. E para a gente entender, na Bíblia, na palavra de Deus, enfatiza que a sexualidade foi criada por Deus para ser vivida dentro do casamento, com um ato de amor e intimidade entre o marido e a mulher. A imoralidade sexual, incluindo práticas como adultério, fornicação, prostituição e homossexualismo, é condenado por desviar deste propósito divino. Então, o que eu acabei de ler aqui, a gente vai ver na palavra, que tem esses atos que nos desvia do propósito divino. Para a gente entender, quando eu for ler na palavra, qual que é o significado da palavra fornicação? Relação sexual fora do casamento. Orgia é um ato sexual envolvendo várias pessoas desenfreados, com desordem na parte sexual. Então vamos pegar aqui nossa palavra, a primeira palavra em Romanos, né? 13:13. Antes eu quero ler só um pedacinho de Gênesis, onde que Deus colocou para nós. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais do que uma só carne. Então aqui Deus diz que quando o homem se une num casamento, na aliança com Deus, nós tornamos uma só carne, o homem e a mulher. Então aqui já começa a importância de um casamento, o mover de Deus para o casal,
está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nós vamos pegar nossa palavra agora em Romanos 13, 13. Vamos lá? Romanos. Vamos começar a ler uma sequência aqui, onde que Deus fala e condena essas palavras da fornicação, da orgia, que é um ato fora do casamento, que é um ato de desordem sexual, onde que afeta a sexualidade, vai afetar a alma. Mas nós damos exemplos que a sexualidade une a alma ao corpo, que é dentro do casamento. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus cita isso também. Ele fala, né, que pergunto para ele se na lei de Moisés adulterar quando podia separar o homem e a mulher, né? Moisés dava a carta de divórcio, mas Jesus disse que não, era por causa da dureza do coração dos homens que aconteciam isso. Então, para que a gente possa entender a unidade de Deus, um casamento, uma aliança é para toda a eternidade, né? Se houve realmente o amor. Agora, se comprovar que nunca existiu esse casamento, que não houve o amor, aí ele pode ser cancelado, né? Não voltado, né? Você nunca pode voltar ao que Deus uniu. Então, ele pode ser cancelado porque nunca existiu. Então, vamos lá, Romanos, capítulo 13, versículo 13. Romanos 13, 13. Vamos lá, Romanos 13, 13. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nem de dissoluções, nada de contendas, nada de ciúme. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Palavras do Senhor, vamos lá. Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 6. Romanos. 1 Coríntios 6, 18. Vou pegar todas as passagens que falam sobre sexualidade aqui, que Deus está nos orientando a não cometer, para que a gente saiba qual que é o propósito de Deus e qual que não. 1 Coríntios 6, 18. 6, 18. Fuge da fornicação, que é o sexo fora do casamento. De qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Palavras do Senhor. Romanos 1, 26 ao 27. Voltando aqui, né, Coríntios, Romanos, começo de Romanos 1, do 26 ao 27. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação com a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homem com homem a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus. Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração e sem misericórdia. Aqui está falando sobre o homossexualismo. Efésios 5, do 3 ao 15. Efésios. Vamos lá, Coríntios, Efésios 5. Do versículo 3. Quanto à fornicação, à impureza, sobre qualquer forma ou avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos.
nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso, ações de graça. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Idólatras é quando você coloca alguém acima de Deus. Não é a questão da imagem. Isso tem outro ensinamento, depois é só procurar, tá? Mas idolatria para nós católicos é você ter, em primeiro lugar, as coisas do mundo. É você colocar qualquer coisa à frente de Deus. Nós temos que amar ao único Deus, né, que é o nosso Deus. Então não devo colocar nada à frente de Deus. Se eu troco ali Deus por alguma coisa, por exemplo, um jogo de futebol, no domingo, por exemplo, pela bebedeira, né, pelas orgias, eu troco ele, eu estou colocando aquilo à frente de Deus. Então esse é o verdadeiro idólatra, né? É você adorar o único Deus. Ele é o teu centro da tua vida. Então assim, o que ele fala aqui para nós é sobre os impuros, nada de contendas. Ele fala para nós da fornicação, fala para nós das orgias. E fornicação e orgia é um ato sexual, é um relacionamento sexual fora do casamento, é um desenfreado, desordenado. Sabe, queridos irmãos, eu quero rezar esse Pai Nosso por todas essas situações, para aquelas pessoas que não compreenderam. Para herdar o reino de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, se eu não faço a vontade de Deus aqui em vida, e eu morro nesse estado de pecado mortal, que é o sexto mandamento, onde que eu vou fazer uma desordem sexual na minha vida, onde que eu não estou nem aí, eu quero viver minha vida com essa desordem, fica bem claro para você que está ouvindo. Irmãos, assim é dentro da nossa casa, nossa família, onde nós estamos. Nós orientamos, nós falamos, mas Deus que é Pai, Ele deu a liberdade para nós escolher quem somos nós humanos para querer impedir, certo? Mas escuta quem quer e obedece quem quer. Então aquele que escuta porque ele quis, ou ele não escutou, ele escutou sem ter intenção de escutar, mas ele conscientizou, e a partir daquele momento ele teve essa desordem, essa desobediência, fique bem ciente o que diz a palavra: não herdarão o reino de Deus. Rezemos por essas situações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.